O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Ao fim de 10 podcasts, posso dizer que já me passaram pelos olhos milhares de capas de revistas e outras tantas primeiras páginas de jornais de todo o mundo. Tendência geral, máscaras e luvas, gente à janela, ruas desertas, cidades vazias, médicos e enfermeiros na frente de batalha, todos em farda de combate, vultos brancos, cientistas também em primeiro plano e economistas a cruzar estatísticas em gráficos que sobem e descem na paginação desta pandemia. As imagens repetem-se em quase todas as línguas, letras dispersas, títulos atónitos, surpresa, surpresa, muita surpresa, muitos meses depois de tudo isto ter começado na China, que quase não aparece como protagonista na imprensa internacional. Os maus da fita continuam a ser, Trump e Bolsonaro. Boris Johnson, esse, já foi reabilitado depois de ter sido internado, depois de ter passado pelos cuidados intensivos, depois do seu Brexit hospitalar, o primeiro-ministro britânico passou a estar do lado dos bons da fita. As primeiras páginas dos jornais são previsíveis, mas as capas das revistas ensaiam fotos mais criativas. Certamente porque, como todos sabemos, as fotografias ou imagens na imprensa representam hoje mais ideias do que factos, personagens ou situações concretas. E a criatividade no jornalismo está precisamente na descoberta de uma foto, a tal foto, que faça a síntese perfeita do que se pretende relatar ou retratar e de uma composição gráfica que resuma o conjunto dos tais sinais perceptíveis daquilo em que todos estamos a pensar e que estejamos a reconhecer. É assim que funcionam os cartoons, com caricaturas exageradas de um pormenor que se identifica com o essencial da personalidade ou da notícia. E a notícia, essa, ainda não veio. Estamos todos à espera da vacina. Tenho, aliás, a impressão de que no futuro, quando fizermos a arqueologia desta pandemia na imprensa internacional, chegaremos à conclusão de que nos enganamos também na linguagem. Em vez de guerra, deveríamos ter falado antes de invasão. Sim, fomos invadidos por um desconhecido que destruiu a nossa forma de vida em sociedade. Sem o ver, só sentimos que fomos contaminados quando já estamos completamente prisioneiros de uma ameaça em que não queríamos acreditar. Por isso, merece destaque hoje a revista italiana L'Espresso. Uma mão, com uma luva, naturalmente, está a dar uma vacina num globo. A seringa, essa, é imaginária, não existe, não está na imagem. Só o gesto da mão a injetar o globo como se fosse um corpo doente. E a seguinte legenda: così si cambia, assim se muda. E acrescenta o L'Espresso: a epidemia transformou tudo, da nossa psique à economia, dos hábitos do cotidiano à política. Na mesma revista L'Espresso, um estudo científico revela porque é que não estávamos à espera disto e o que é que se pode ou deve fazer agora. A capa do L'Espresso é essa síntese perfeita de que falava há pouco. Mas a revista New Scientist mostra-nos também um globo que um cidadão segura à sua frente, com as mãos no Polo Sul. Não é fácil descrever a imagem, mas vou tentar. O cidadão está de pé, com as pernas na linha do meridiano de Greenwich, a segurar um globo, com os continentes e oceanos bem representados, mas ao meio do globo abre-se o buraco de uma fechadura. Exatamente, o buraco de uma fechadura. E, espreitando pelo buraco da fechadura, vê-se o rosto do cidadão no lugar da Europa. O título da New Scientist é sintomático: como proteger a sua saúde mental no tempo do coronavírus. A revista Chicago deu conta de outra tendência global. Há imensas mulheres a liderar países ou cidades cujo comportamento parece ter sido ou estar a ser exemplar, da Escandinávia à Nova Zelândia. A Asia Review faz capa com uma porta aberta para um auditório vazio, com uma mesa ao fundo também vazia e o símbolo das Nações Unidas na parede. Título: à entrada da porta na capa da revista asiática, Absent, ausência. E a frase: a pandemia veio mostrar a ausência de liderança no mundo.
Volto por isso à capa da revista Chicago, que traz uma chamada para o interior com a lista das mulheres mais poderosas em 50 cidades do mundo. Louis Aragon, o poeta francês, já dizia que la femme c'est l'avenir du monde. E lembro-me agora de uma frase que ouvia Jacques Seguela: o futuro será feminino ou não será? A revista India Today põe na capa um agricultor com um molho de cereais e a legenda Colheita da Esperança. Mas a Business Today, também da Índia, faz capa com a bateria de um automóvel onde está colada uma nota de rupias, o dinheiro local com a imagem de Gandhi, mas o India Today põe essa bateria com 2 grampos, como se tivesse sido preciso que essa mesma bateria de um carro pusesse outro carro a funcionar. Título: Auto Jumpstart da Economy. Da Índia para a sua antiga potência colonial, a Rainha Isabel II, ainda muito jovem, de perfil, na capa da Tatler, com a sua coroa também de perfil. E o título: A minha família e eu estamos prontos para fazer a nossa parte. A história vai sistematicamente emergindo na atualidade, mas a realidade é cruel e a simplicidade da revista Society em língua francesa diz tudo. Traz a mão de uma jovem a sair de um casaco, cuja ponta da manga lhe serve de luva. Percebe-se pelo varão metálico vertical que a jovem vai dentro de um autocarro, porque se agarra ao metal com a mão dentro da manga, fazendo da ponta do casaco a sua própria luva. É uma imagem belíssima, mas o título não lhe fica atrás neste cenário de transportes coletivos. Próxima paragem: o desconhecido. A revista New Internationalist dá-nos a imagem de uma cidade difusa com o skyline em primeiro plano e algumas torres a arranhar o céu. Vertigem, muita vertigem. Sugestão da revista croata Respire Fundo. E termino este podcast com uma referência ao 1º de maio. A minha escolha vai para o Libération. Julgo que esta primeira página do jornal francês ficará na história. É um braço, ao alto, com um punho cerrado. Dentro do punho, um rato de computador apertado entre os dedos. Título sobre o fundo vermelho do Libération, a lembrar os grafismos da agitprop chinesa ou soviética, um neologismo em francês. Télétravailleuse e télétravailleur, 1º de maio, confiné. E ninguém, nenhum jornal, nem revista em todo o mundo diz em francês ou em qualquer outra língua déconfinez-vous. O som das imagens. Um podcast de Carlos Magno.